E, dependendo da situação que ocorre no sangue, ele pode sair do osso, sair do dente e se depositar no cérebro, na carótida, na aorta, na coronária, na válvula cardíaca, no fígado, nos rins. Ele pode comprometer o corpo inteiro. Doutor, o que é osteoporose? Eu brinco que osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Ela não aparece da noite para o dia. Uma mocinha de 13 anos de idade que começa a tomar pílula anticoncepcional já começa a ter problema de osteopenia e lá na frente vai ter osteoporose. Quer dizer, quando você é diagnosticado com osteoporose, é por causa do modo como você vem vivendo. Osteoporose é um distúrbio esquelético onde a resistência óssea é diminuída e há uma predisposição a fraturas. E você não acha que isso não é brincadeira? Pra você ter uma ideia, entre as idades de 80 e 90 anos nos Estados Unidos, 40% das mortes entre 80 e 90 anos nos Estados Unidos é por fratura de quadril, é problema de fratura de fêmur. Então isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. E fratura de fêmur, fratura de quadril, só representa só 30% das fraturas. E é responsável por 40% das mortes entre 80 e 90 anos. Muitos de vocês que estão nos assistindo passaram por isso. Você tinha uma senhora idosa, uma vovó, que caiu, quebrou o fêmur, foi para o hospital, pegou infecção hospitalar e acabou falecendo, em consequência de uma fratura de quadril. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar a longo prazo, porque é uma doença que demora muitos anos para chegar lá. Doutor, e por sinal, né, quando ela chega, quando ela aparece, quando ela se manifesta, né, saber o diagnóstico de osteoporose implica, né, ele indica que você tem outras doenças no organismo? Isso é muito importante. Hoje nós temos osteoporose como um biomarcador para comorbidades, para outras doenças. Então, uma pessoa que é diagnosticada corretamente, que nós vamos discutir isso aqui, com osteoporose, provavelmente tem também uma doença cardiovascular, nem que seja silenciosa. Porque nós vamos ver aqui que o mecanismo da osteoporose é praticamente o mesmo mecanismo das doenças cardiovasculares. Porque é o cálcio que vai sair do osso, ou nem vai chegar no osso, e vai para os tecidos moles. Porque o cálcio, dependendo do tipo de cálcio, eu estou me referindo ao cálcio inorgânico, ele não tem GPS para chegar no osso, para chegar no dente. E, dependendo da situação que ocorre no sangue, ele pode sair do osso, sair do dente e se depositar no cérebro, na carótida, na aorta, na coronária, na válvula cardíaca, no fígado, nos rins. Ele pode comprometer o corpo inteiro. Então, quando você tem uma osteoporose, geralmente você tem um vazamento de cálcio do osso e ele está comprometendo outras coisas. Entendeu? Não é só osteoporose, é um biomarcador, é importante, tem que ser tratado, nós vamos discutir aqui, sempre com o seu médico, você vai conversar isso depois com o seu médico, mas sempre tem alguma coisa a mais, entendeu? Entendi. Quando a pessoa recebe o diagnóstico de osteoporose... Ela tem que questionar outras coisas, como é que está o coração, como é que estão as artérias, porque tem cálcio que saiu do osso e foi para lá. Entendido. Agora, doutor, nesse cenário também, quando a gente fala em osteoporose, existe uma recomendação médica que é muito usada para o tratamento dessa osteoporose. Que recomendação é essa? O padrão hoje seria assim, a pessoa fazer uso de cálcio, mais recentemente, fazer uso de vitamina D3, fazer uso de uma atividade física de resistência e ingerir uma substância, um medicamento específico para a osteoporose, que é do grupo do bisfosfonatos. E aí vem o problema muito sério que nós vamos discutir aqui. Porque esse medicamento, ele, no frigir dos ovos, ele acaba não ajudando muito. Principalmente se a pessoa toma ele mais de 4, 5 anos.
porque ele vai ter efeitos colaterais graves e devido a isso. Então aí começa o problema. Suplementação com cálcio. Você inclusive vê na televisão isso. Só que a maioria não sabe, e você vai ficar sabendo agora, que tem pelo menos 3 estudos grandes na literatura mostrando que as pessoas, as mulheres, esse estudo foi feito com mulheres, porque a mulher tem muito mais osteoporose do que o homem. 4 vezes mais, depois nós vamos discutir por quê. Mas a incidência de osteoporose na mulher é 4 vezes mais do que a incidência de osteoporose em homem. Então, essas mulheres com osteoporose, elas têm comorbidades, entendeu? E elas, em geral, estão fazendo suplementação de cálcio. Só que tem 2 tipos de cálcio, que a maioria não se dá conta, que é o cálcio orgânico e o cálcio inorgânico. O cálcio orgânico está ligado a uma estrutura orgânica, que tem a carbono. O cálcio inorgânico é um mineral per se. Então, quando eu faço uso de cálcio inorgânico, infelizmente, esse cálcio inorgânico não tem GPS. Não tem ninguém que pegue ele pela mão e leve para o osso e leve para os dentes. Então, ele entra no corpo. Então, esses 3 estudos mostram que as pessoas que fizeram suplementação só com cálcio, ao invés de ter benefício, tiveram prejuízo. Então, uma coisa que aparentemente é tão óbvio, não é tão óbvio assim, tá? E eu tenho muito critério em falar isso, porque a literatura está mostrando isso. Claro que leva um tempo muito grande entre a literatura mostrar isso e a gente mudar isso no consultório. A defasagem, às vezes, é de 20 anos. Então, você vai ficar assustado. Você tem que conversar com o seu médico sobre isso. Segundo, a vitamina D3. A vitamina D3, que comecei a falar disso há 10 anos atrás, a vitamina D3, com relação ao cálcio, ela faz 2 coisas. Ela aumenta a absorção do cálcio a nível intestinal e ela diminui a excreção do cálcio a nível renal. Ou seja, ela acumula mais cálcio. Mas se você está tomando um cálcio inorgânico, só pelo fato de ele estar associado à vitamina D3, você não vai bloquear o prejuízo. Porque ele vai se acumular, ele não vai para os dentes, ele não vai para os ossos, ele vai para os tecidos mole. Ele vai depositar no coração, nas válvulas cardíacas, no cérebro, no fígado, nos rins, na aorta, nas coronárias, na carótida. E olha o problema. Então, eu tomo cálcio, mas eu tomo cálcio com D3. Não é suficiente. D3 ajuda, sim, de uma certa forma, o cálcio ficar no osso, depois que ele chegou lá, mas não antes. O exercício de resistência ajuda, por exemplo, atividade física de musculatura, tudo isso, que é exercício isométrico, que a gente chama. Isso tem um efeito benéfico no que diz respeito. E com relação aos bisfosfonatos, que tem uma lista de uns 30, eu não vou gastar aqui tempo muito com você nisso, mas eu vou falar que é do grupo dos alendronatos, os dronatos da vida, que são muitos. Eles, nós vamos ter a oportunidade de explicar aqui o mecanismo, eles aparentemente eles funcionam bem, se você levar em consideração a densidade óssea. Mas eu gostaria de falar uma frase de impacto aqui. Densidade óssea não é sinônimo de qualidade óssea. Deixar isso bem claro. Eu posso ter uma densidade óssea normal e ter osteoporose. E isso é uma grande surpresa, porque a gente vem acreditando há muito tempo que a densidade óssea era um parâmetro bom para determinar a qualidade óssea, e não é verdade. Então, os alendronatos, os bisfosfonatos da vida, eles aumentam a densidade óssea, mas depois de 4, 5 anos, esses ossos começam a ficar frágeis. Então, paradoxalmente, eles vão formar fraturas atípicas, por exemplo, do fêmur. Nossa, doutora, a gente já está quebrando aqui um monte de paradigma, né? Acho que as pessoas estão se familiarizando com o tema e já estão recebendo aqui um monte de informação. Então, vamos voltar na explicação, porque o senhor já comentou que as mulheres têm mais osteoporose do que os homens. 4 vezes mais.
O cálcio foge mais do osso das Não, mulheres? a mulher tem mais osteoporose do que o homem por 3 razões principais. Primeiro, que elas têm uma massa óssea menor do que a do homem. Ela já começa num patamar diferente. O homem tem mais ossatura do que a mulher. Ele tem mais osso para perder na vida do que a mulher. Então, esse é o primeiro. Segundo, a mulher tem todo um ciclo hormonal todo mês. E tem a história da pílula e etc. Então, ela tem várias variações hormonais, principalmente quando ela chega aos 51, 52 anos de idade, que é a média brasileira da menopausa. Então, nesse período, ela perde muito osso, porque ela perde o hormônio progesterona, que estimula a produção do osso, e ela perde mais de 50% do hormônio estrogênio, estradiol, mais especificamente, que inibe a degradação do osso. Então, quando você perde a progesterona, que chega praticamente a nível zero depois da menopausa, e você perde o estradiol, que estava inibindo a degradação do osso, você tem uma perda muito grande óssea. E o terceiro fator é a longevidade, porque uma mulher vive, em média, mais ou menos 8 anos a mais do que o homem. Você entendeu? Então você junta a massa óssea dela sendo menor, o perfil hormonal dela oscilar muito e ser diferente do homem, e a longevidade dela, ou seja, ela fica mais velha mais tempo, isso, juntando esses 3 fatores, isso põe a mulher numa categoria de ter muito mais osteoporose que o homem, 4 vezes mais.